Olá, gente, tudo bem? Deus abençoe todos vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude com tudo de bom, com tudo que Deus tem. Eu não digo de melhor, porque tudo que Deus tem é bom e sem argumento, né? Deus possa, aliás, que nós possamos dar oportunidade para Deus entrar em nossas vidas. Eu sempre estou dizendo que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus pode todas as coisas, sabe todas as coisas, e está em todos os lugares. Só tem um lugar que Deus não está, se nós não permitir, é o nosso coração. Então, gente, nós vamos falar um pouco sobre o Corpus Christi, né? Que se comemora ou celebra todo dia 30 de maio, né, de cada ano, né? E às vezes as pessoas comemoram ou celebram Corpus Christi, mas sem saber o que quer dizer Corpus Christi, né? A palavra Corpus Christi no hebraico, no grego, no latim, mais ou menos isso, quer dizer corpo de Cristo, né? Só que muitas pessoas não entendem o que quer dizer corpo Cristo. Corpo Cristo, segundo na Igreja Católica, o Corpo Cristo começou no século XIII, né? O Papa, no século XIII, ou seja, em 1300, nós estamos em 2024, no século XIII, em 1300, o Papa resolveu tirar um dia do ano para celebrar ou comemorar Corpo Christi. Só que, biblicamente, o que é Corpo Christi? Primeiramente, gente, Corpo Christi vai chegar no meio destino da Páscoa. Por quê? Horas antes, podemos dizer assim, horas antes de Jesus ser traído por Judas, Jesus se viu a ser, né? Se viu a ser. E a Páscoa, não tem como falar de Corpo Cristo sem voltar 2 meses atrás, né? Da Páscoa. A Páscoa representa libertação. Quando o povo saiu do Egito, escute bem, quando Deus libertou o povo do Egito das garras de Faraó, no meio do caminho, Deus mandou o povo fazer pão asmo. O que é pão asmo? É pão sem fermento e com ervas amargas. Imagina, ervas amargas. Essas ervas amargas, segundo alguns estudos, é para lembrar o povo de Israel os feitos de Deus, a luta que o povo de Deus tem para alcançar a libertação. Mesmo com Deus, gente, não é fácil, né? Então Moisés convidou o povo a comer pão asmo, sem fermento e com ervas amargas, né? Durante 7 dias, quando saiu do Egito. No Novo Testamento, Jesus celebrou também a Páscoa, né? Aí você pode dizer assim, mas o que tem a ver a Páscoa com o Corpo Cristo? Tem tudo a ver, gente. Jesus celebrou a Páscoa. A Páscoa, tanto no Velho como no Novo Testamento, representa libertação. Representa a libertação da saída do povo de Deus da escravidão. Moisés celebrou a Páscoa comendo pão asmo. Ou seja, relembrando ou lembrando, né, a libertação do povo de Deus do Egito, das garras de Faraó. No Novo Testamento, Jesus fez a mesma coisa, só que uma coisa foi o povo ser liberto por Moisés.
E no Novo Testamento o povo foi liberto para sempre no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus também realizou as festas dos pães asmo, pão sem fermento e amargo. Quando Jesus morreu, agora eu vou entrar no sentido do corpo Cristo. Ele ressuscitou. Mas Jesus não foi diretamente para o céu. A Bíblia diz que Jesus morreu, desceu ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno de Satanás. Aí você pode me perguntar assim, mas a Bíblia não diz que Jesus falou para aquele homem, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Sim, porque Jesus também estava no céu, na pessoa de Deus. Você entende isso? Não entende, irmão. Não é fácil de entender. Quem estuda a Bíblia, quem busca a Bíblia, já não entende muito, quanto mais quem não estuda a Bíblia. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele desceu ao inferno, tomou a chave de Satanás da morte e do inferno. Só que depois Jesus ele foi andar no meio das ruas, das currutelas, das aldeias, se passando por pedinte. Pedinte quer dizer mendigo, morador de rua. Pronto, vamos dizer assim. A Bíblia diz que quando aqueles 2 discípulos iam para Emaús, eles iam falando sobre a morte de Cristo. Quem aparece para eles? Jesus. Só que eles não sabiam que era Jesus. E aí eles começaram a contar para Jesus, mataram o nosso mestre, mataram Jesus, tal. Falando por próprio Jesus, sem saber que era Jesus. Jesus estava na terra se passando como pedinte, como mendigo, como morador de rua. Há momentos que ele pedia até esmola, muitas das vezes para testar a fé de cada um. Não é verdade? E a Bíblia diz que esses 2 homens do caminho de Emaús, iam conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, depois de Jesus ressuscitado. E quando Jesus entrou na casa desses 2 discípulos, já era tarde e os discípulos não queriam deixar Jesus sair de noite, não sabiam que era Jesus. A Bíblia diz que eles foram partir um pão e de repente Jesus sumiram. Foi que eles foram perceber que aquele rapaz, aquele homem que eles contavam que para ele que Jesus tinha morrido, era o próprio Jesus. A Bíblia diz que Pedro também viu Jesus como pedinte, ou seja, como no Nordeste chama esmoléu, né? Como mendigo, morador de rua. Pedro viu ele e no momento não conheceu. Então, o corpo Cristo é da ressurreição de Jesus até a subida dele para os céus. Jesus, ele só subiu para os céus, sentar à direita de Deus, depois de 60 dias. Por isso que a Páscoa, eles comemoram 60 dias da Semana Santa, ou da Paixão de Cristo, ou da Sexta-feira Santa, como quiser chamar. Né? E muitas pessoas comemoram, mas não entendem. Hoje é corpo Cristo, mas não sabe o que quer dizer. Então, olha, de acordo com Êxodo capítulo 9, versículo Êxodo 9, de acordo com Êxodo 9 e Êxodo 12, né? Aliás, de acordo com Êxodo 12, versículo 13, Êxodo 12, 13. De acordo com o versículo 12, 13, porque essa refeição, ou seja, dos pães asmos, era chamada de Páscoa. O cordeiro, o sangue e as ervas amargas. Os pães ázimos usados na refeição da Páscoa. Era símbolo para ensinar os israelitas a verem a mão do Senhor em sua libertação. Só que muitas pessoas comemoram de forma errada, gente, ou celebram de forma errada. Vai lá, como pãozinho amargo, isso não precisa mais disso, até porque Jesus já representa essa libertação.
né? Mas o meu propósito aqui é dizer para você por que é 60 dias depois da Semana Santa, o Corpo Christi, representando a libertação do povo de Deus e os 60 dias que Cristo passou na terra, né? Sem ninguém saber. Aliás, Jesus até apareceu lá no rio, quando os discípulos estavam pescando e eles não sabiam quem era. Jesus chamou. Quando Jesus chamou eles, Jesus estava assando pão e peixe. Aí eu pergunto para você, de onde Jesus achou esse pão e esse peixe? Ninguém sabe, gente. Ali ele já estava ressuscitado. Ali ele já estava em forma de Deus. Quando ele chamou os discípulos para comer pão e peixe assado. Olha que coisa boa, né? Então Jesus, ele ficou onde? Ninguém sabe onde ele ficou, porque ninguém, na casa dos discípulos ele não ficou. Na casa, né, ou seja, dos apóstolos, que é o mesmo discípulo anteriormente, ele não ficou. Então, Jesus estava aí vagando, né, entre aspas, passando como pedinte, como mendigo, morador de rua, esmoléu, como fala no Nordeste. Por isso que você não pode rejeitar ninguém quando bate na sua porta. Não porque aquele alguém é Jesus, não. Jesus nunca vai aparecer mais na sua porta em forma de anjo, de mendigo, de pedinte, não. Mas ele pode enviar alguém até a sua porta. Tome cuidado, né? Então, o corpo Cristo é 60 dias depois que Cristo morre e ressuscita, que ele passa 60 dias. Ou seja, amanhã faz 2 meses, 60 dias, né, da Semana Santa. Então é isso aí. Então muitas pessoas comemoram sem saber o que quer dizer Corpo Cristo, Páscoa, Semana Santa, morte de Cristo, né? Ou seja, a pessoa tem uma devoção naquilo que não entende. Voltando um pouquinho atrás, essa data comemorativa de Corpo Cristo foi no século XIII, o Papa inventou esse feriado, essa comemoração, celebração de Corpo Cristo. Nós, cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo em nossas vidas todos os dias. Mas eu quero ler uma palavrinha aqui para vocês que está em Romanos capítulo 10, versículo 1. Diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Os judeus quer dizer o povo de Deus. Que hoje é todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Faz parte desse povo chamado o povo de Deus, os judeus, né? Então, aqui em Romanos 10 diz assim, Paulo diz, os judeus, o povo de Deus, rejeita a justiça de Deus. Estou traduzindo. Irmãos, Paulo diz, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que seja salvo. Paulo está falando aqui do judeu. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. O que Paulo dizia? Que a vontade dele era suplicar a Deus para salvar esse povo. Porém, esse povo tem um zelo por Deus, tem um carinho por Deus, mas porém não tem conhecimento, não tem entendimento. Então Paulo dizia que aquele povo não tinha conhecimento e entendimento. Tinha um amor a Deus, tinha um carinho por Deus, fazia para Deus, mas não fazia com entendimento, não fazia com conhecimento. Aqui no versículo 3 diz assim, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, o que Paulo diz? Que aquele povo, ele orava para aquele povo se converter, porque aquele povo tinha um zelo por Deus, tinha um carinho por Deus, mas tinha um zelo sem conhecimento, sem entendimento. O Brasil é campeão nisso, gente, hoje. O que você vê de gente nos altares, cantando, pregando, fazendo de amor, fazendo de coração,
mas fazendo uma coisa sem conhecimento, sem entendimento, sem sabedoria. Porque Paulo dizia, a minha vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles. São para que eles sejam salvos. Porque eu sou testemunho disso, disse Paulo. Que eles, esse povo, tem zelo, tem um carinho, tem um amor por Deus. Porém, sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. Porquanto esse povo, desconhecendo a justiça de Deus e procurando fazer ou estabelecer a sua própria justiça, rejeitando a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então o que Paulo diz? Olha, esse povo, eles têm um amor por Deus. Eles têm um carinho por Deus, mas sem conhecimento, sem sabedoria. Eles não têm conhecimento. Por isso, eles rejeitam o ensino que vem de Deus e constrói e faz e cria uma doutrina que vem de si próprio, se desviando do caminho de Deus. Então é o que está acontecendo, gente. Tem pessoas que comemoram algum certo tipo de datas, né? Certos tipos de culto. Aí tem pessoas que chegam em mim e dizem assim, não importa a maneira de adorar, não importa a maneira de buscar Deus, o que importa é que Deus recebe. Não, gente, não é assim não. Por exemplo, você recebe qualquer coisa que alguém lhe oferece? Você pode até receber, mas depois você desfaz, gente. É ou não é? Por quê? Porque você não vai receber algo de qualquer jeito. Por exemplo, você não vai pegar uma vasilha suja e usar ela. Deus, ele não aceita coisas que tem misticismo. Misticismo, ou seja, coisa mista. Coisas pagãs. Adoração, que às vezes as pessoas acham que está fazendo a Deus e está fazendo o mal, está fazendo as trevas. Então nós temos que entender esse lado, gente. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque às vezes você está achando que Deus está recebendo e não está. Por exemplo, nem tudo que a esposa faz para o marido aceita. Às vezes até recebe, mas não aceita. E às vezes o marido também faz para a esposa até recebe, mas não aceita. Mas não aceita aquilo. É como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Formando os dois, formam um casamento. Cristo é casado com a igreja, né? Então, não adianta você quiser, não, eu estou fazendo para Deus, você tem que ver se Deus está recebendo mesmo. Porque Paulo dizia, esse povo tem um zelo, esse povo tem um carinho por Deus, mas sem conhecimento, sem sabedoria, sem entendimento. Talvez você não sabia, né? Tem pessoas que acham que Jesus morreu, ressuscitou, foi direto para o céu, né? Se você achava isso, comenta aqui abaixo. Ah, não, eu achava que Jesus ressuscitou, subiu lá para o céu. Não. Não, ele comeu com os discípulos ainda, gente. O problema é que os pregadores hoje não se preocupam mais de ensinar as pessoas, a não ser, né, puxar para si próprio. E a Bíblia diz que o conhecimento liberta o homem. Está aqui, ó. O povo buscava a Deus, servia a Deus, amava a Deus, tinha um zelo por Deus, um carinho por Deus, mas sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, a ponto de se desviar do caminho de Deus e criar uma própria doutrina. Você está entendendo isso? Criando a própria doutrina. Você não tem que criar doutrina. Você não tem que criar coisas de você. Você não tem que, não, eu vou fazer isso porque isso aí é... Não, você tem que ir para a Bíblia. Você tem que ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos instrui, é quem nos ensina da maneira correta. Ah, não, mas Deus recebeu.
Quem garante que Deus recebeu? E se você estiver ofertando um louvor, uma adoração com misticismo, mistura de Deus com D maiúsculo, com deuses com D minúsculo. É ou não é? Então nós temos que entender isso, gente. Tá? A Páscoa, o corpo Cristo. Então, o corpo Cristo é isso, gente. 60 dias depois da ressurreição de Cristo, que a Igreja Católica comemora. Depois de 60 dias, ou seja, de 2 meses. Mas nós não temos que comemorar apenas 2 meses. Nós temos que comemorar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo todos os dias. Amém? Que Deus lhe abençoe. Espero que você tenha entendido essa palavra, tá bom? Que Deus ilumine com tudo de bom. Que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e espero que você tenha entendido. Fique todos com Deus. Amém.